Atenção policiais, bombeiros militares, ativos, veteranos e nossos pensionistas. Hoje, dia 7 de julho de 2022, eu, ex-cabainha, procurei a Juris-PM. É uma entidade que vem há 10 anos defendendo os policiais e os bombeiros militares de Pernambuco. Estou aqui com o Dr. Tiago, que foi sargento da Polícia Militar, que sabe e conhece a nossa luta, viveu dentro da nossa corporação e hoje está com esse escritório da advocacia defendendo as causas militares. E vamos tirar algumas dúvidas em relação a essa ação compensatória de carga horária que está circulando através das redes sociais. Nós precisamos saber a verdade e dizer para a nossa categoria a verdade, porque a tropa está cansada de ser enganada. Por isso que estou aqui. Não é isso, doutor? E quero apresentá-lo, doutor Tiago, e quero também fazer algumas perguntas que a própria tropa, vocês mesmos, policiais e bombeiros, têm entrado no meu WhatsApp, têm me procurado e questionado em relação a esse processo. E gostaria que o doutor agora falasse um pouco, né, se realmente é possível pleitear essa ação compensatória da carga horária. Olá, militares. É verdade, realmente, existe esse direito. Você que é militar do estado de Pernambuco poderá estar trabalhando e recebendo valores inferior àquilo que você está trabalhando. É isso mesmo, você pode estar sendo pago a menor. Por que isso, doutor? Porque em 2011 existiu uma alteração legislativa em que a carga horária passou de 30 horas semanais para 40 horas semanais. Ou seja, um acréscimo militar de 33% sobre aquilo que você trabalhava anteriormente. No entanto, não houve uma contraprestação em pecúnia, não houve uma remuneração proporcional a esse aumento da carga horária. Assim, realmente, o militar tem o direito de pleitear essa compensação na justiça. Certo, pronto. Então, você, policial e bombeiro militar, já fica esperto, pode entrar com essa ação também aqui na Juris-PM, você pode vir entrar com essa ação. Agora, em relação aos bombeiros militares, doutor, eles também podem entrar com essa ação? Isso mesmo, muitas pessoas estão divulgando só policiais, mas o artigo 5º da Lei 169, ele alterou a carga horária para os militares estaduais, então aplicando para os policiais e bombeiros militares do estado de Pernambuco. Então os bombeiros militares também têm o direito. Certo, doutor. E no caso, qual será o valor acrescido no salário caso o policial venha ganhar essa ação na justiça? Você poderia falar? O policial militar que tiver o seu direito deferido, ele terá garantido um acréscimo de 33% sobre a sua remuneração. Ou seja, existiu um aumento de 33% da carga horária, então ele terá direito a uma compensação de 33% sobre a sua remuneração. Então, será atualizada as parcelas atuais, a sua remuneração atual, bem como será pleiteado os últimos 5 anos de 33%, qual ele não recebeu. Os valores anteriores estão prescritos. Certo, doutor Tiago. Então, vamos lá, vamos ver se eu entendi. Tanto o policial militar como o bombeiro militar, ele pode entrar com essa ação na justiça para requerer essas horas que foram trabalhadas e não foram pagas. Certo, esse acréscimo. Agora, em relação a quem tem esse direito certo, porque uma coisa é você entrar na justiça e outra coisa é que você tem a total garantia que você vai ser beneficiado. No caso, o bombeiro e o policial militar. Só quem vai ter essa garantia total seria o pessoal do administrativo ou das outras escalas. Como é que seria esse processo em relação à carga horária, devido que temos escala 12/36 na polícia, temos escala 24/72 na polícia. Como fica a questão dessa carga horária, doutor? Queria que o senhor explicasse para a categoria. Boa pergunta, Ana.
existem muitas dúvidas que o pessoal está encaminhando para a gente, se é só o pessoal do administrativo, se é todos os policiais e bombeiros que têm direito. Em primeiro lugar, é importante destacar que os militares estaduais que foram afetados são aqueles que têm relação com a alteração legislativa da Lei Complementar 169 de 2011. Então, o artigo 5º falou que aplicava aos militares o artigo 19 da Lei Complementar 155. E o que é que traz o artigo 19 da Lei 155? O artigo, ele falou que os ocupantes de cargo público, no caso ele falou para os policiais civis, mas aí a Lei Complementar ampliou e aplicou aos militares estaduais. Ele falou que a carga horária seria 40 horas semanais. No caso dos militares estaduais, deixaram de ter uma carga horária anterior de 30 e passaram a ter uma carga horária de 40 horas semanais. O próprio artigo excetua as situações das cargas horárias especiais, como, por exemplo, o regime de plantões. Então, aquelas escalas de 12 por 36, 24 por 72, que é 1 por 3. Então, um dia de trabalho por 3 de descanso. Então, em regra, esses policiais não foram afetados. O que foram afetados são aqueles que tiveram o aumento da carga horária de 30 para 40, excetuando aqueles que estavam nesse regime especial. Eu estou falando porque realmente, nesse momento, eu estava na Polícia Militar e eu estava no setor administrativo e eu lembro dessa alteração. Então, a gente trabalhava de 7 às 13 ainda. E passou a trabalhar de 7 às 15. Então, o pessoal do administrativo realmente foi afetado, o pessoal que estava nas escolas de informações, o pessoal que estava na corregedoria, SDS, o pessoal também, os oficiais e outros policiais e bombeiros que não estavam na escala 12 por 36 ou 24 por 72, eu me lembro, que é 1 por 3. Eu me lembro, inclusive, nessa época também, eu ainda estava na corporação, né? Antes de sair a minha exclusão, por estar em cima daquele trio elétrico em nossos movimentos reivindicatórios, que eu, em momento nenhum, me arrependo pela minha luta, pela minha classe, né? Mas eu lembro que nessa época eu estava na diretoria de apoio logístico no quartel do Derby e trabalhávamos realmente numa escala e essa carga horária foi aumentada. A gente teve esse aumento de carga horária, no caso, e não teve compensação, não teve nenhum benefício, nada de Isso mesmo, é necessário uma contraprestação. Então, o governo poderia ter ampliado a carga horária do pessoal que não estava nessa escala, mas teria que ter aumentado também a remuneração. Não existiu contraprestação. Então, em regra, quem foi afetado pela alteração legislativa são esses policiais e bombeiros militares que não estavam nessa escala, ok? Em regra, são esses. Certo, doutor. Muito obrigado pela resposta, porque nós precisamos trabalhar com a verdade. Para você, policial, bombeiro militar, veterano e pensionista, não estamos aqui para vender ilusão, certo? Então, todos podem entrar, podem pleitear, né? Mas existe uma garantia para quem realmente sofreu com essa questão do aumento da carga horária, como o senhor explicou. Agora eu quero saber em relação às nossas pensionistas e aos nossos veteranos, como é que fica? É possível que eles também entrem com essa ação, doutor? Qual é a garantia, o que é necessário fazer, né, em relação aos nossos veteranos e nossos pensionistas? Eu queria que o senhor agora... Então, os militares da reserva, reforma e os pensionistas também têm direito. Agora, é importante explicar os seguintes pontos. Em primeiro lugar, essa ação, ela tem relação com os policiais e bombeiros que foram afetados pela alteração legislativa em maio de 2011. Então, em regra, os militares da reserva ou reforma anterior a maio de 2011 não teriam direito porque não sofreram prejuízo. Isso é a regra. Contudo, com fundamento nos princípios da integralidade e paridade, outros policiais que não foram afetados, no caso, que trabalharam anteriormente,
podem também ser contemplados, ok? Mas é importante destacar essas ressalvas, porque o núcleo realmente que foi afetado são os militares que estavam na ativa em maio de 2011 e posterior a essa data, desde que tenha entrado anteriormente, ok? Certo, pronto, então aí está. E em relação, nesse período, né, doutor, falando quem ingressou na polícia, algumas pessoas me procuraram também, que são recém-formados e a recém-formados que eu digo, de 2011 para cá, né, a gente é considerado novinho. Então tem uma leva aí na polícia que entrou nesse período. Eu quero saber, doutor, em relação aos policiais que ingressaram de 2011 até hoje, 2022, e o que eles têm em relação a esse aumento de carga horária de direito que pode ser pleiteado. Em regra, como eu falei anteriormente, quem foi afetado foram os policiais que estavam na ativa ali naquele período de maio de 2011. Os policiais que entraram depois de maio de 2011, em regra, eles não têm direito. Porque o Supremo definiu, já tem um entendimento consolidado, que o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório diferenciado. Então, o servidor que entrou posterior, ele já entrou com essa carga horária, esse é o entendimento da jurisprudência. Já entrou com essa carga horária, então não cabe a ele pleitear regime jurídico diferenciado. Além disso, eu também vou falar mais à frente de um tema de repercussão geral dessa mesma matéria que chegou ao STF. E o STF falou o seguinte, que não aplicava a alteração de lei estadual majorando a carga horária para o servidor que já está na atividade. Agora, para o servidor que ainda não ingressou, que ingressou posteriormente, ele não cabe a ele exigir esse regime diferenciado, ok? Então, em regra, os policiais que ingressaram posterior a maio de 2011 não têm esse direito. Aí eu não posso falar, por cada um individualmente ainda. Agora, o que é que eu digo? Se fosse eu não ingressaria. Pronto, então, sem enrolação, o policial militar que ingressou após a lei de maio, que foi a lei 169/2011, não terá esse direito para pleitear. Então é bom que a gente passe essa informação também para você, policial e bombeiro militar, e você saiba que já não é possível e não adianta, né? A gente não vai vender ilusão, aquilo que eu falei, estamos aqui para trabalhar com a verdade, e a verdade é essa. Eu agradeço. Eu quero só fazer mais uma pergunta que tem sido feita através das minhas redes sociais, doutor, em relação à jurisprudência, em relação aos documentos necessários, o que fazer, né, para que esses policiais saibam que podem procurar a JurisPM, né, que é uma instituição séria, que vem defendendo a nossa categoria já há 10 anos, né, vem pleiteando causas militares. Temos alguns policiais até que são amigos nossos, que estão com o processo aqui, e graças a Deus vem sendo solucionado, vem sendo resolvido. Quero parabenizar, né, aqui o doutor Tiago, que foi sargento da Polícia Militar de Pernambuco, conhece a nossa luta de viver dentro da corporação, de viver o regimento militar, né, a lei que nos rege, né, o Código Disciplinar Militar. Então ele tem essa experiência de ter passado pela nossa corporação. É diferente você estar defendendo uma causa, doutor, que não conhece, do que você está defendendo uma causa de algo que fez parte da sua vida, né? Então pode nos responder em relação a essa jurisprudência, em relação ao que fazer, quais os documentos necessários que o policial militar deve fazer para requerer esse direito? Sim, Ana, com certeza. Então foi justamente por isso que eu pedi licenciamento, a gente falar num termo mais coloquial, baixa, para dedicar as causas dos policiais e bombeiros militares, porque ao longo do período a gente percebeu quantos militares eles sofrem,
com diversas irregularidades que acontecem no meio militar. A gente chama até o RD Quero. Inclusive, essa alteração legislativa que aumentou a carga horária sem uma contraprestação em pecúnia, mostra aí como os militares eles sofrem. Então, existe jurisprudência? Sim, já existem decisões do primeiro grau, do segundo grau aqui em Pernambuco, mas eu quero destacar algo superior. Uma decisão do STF que tem repercussão geral sobre o tema. Então, o tema 514 do STF, você pode pesquisar aí na internet, né, que foi um recurso extraordinário que deu repercussão geral, que chegou até o STF, e o tema era o seguinte: uma lei estadual do Paraná alterou a carga horária dos servidores daquele estado, sem, contudo, alterar também a remuneração. É o mesmo caso hoje de Pernambuco. Esse tema já tem repercussão geral no STF. Então, o que o STF decidiu nesse caso? Ele lançou duas teses. A primeira, né, não cabe a lei estadual aumentar a carga horária sem, contudo, majorar a remuneração, porque viola a irredutibilidade de vencimento. Viola o princípio da irredutibilidade previsto no artigo 37 da Constituição, inciso 15. Então, a partir do momento que o servidor ele ganha X trabalhando 30 horas semanais e aumenta para 40, né, houve uma redução do salário dele. Então, o STF ele disse que não pode essa conduta. Segunda tese que ele lançou nesse tema 514 é que essa alteração legislativa que amplia a carga horária sem ampliar a remuneração não se aplica aos servidores que já estão ocupando o cargo. Então só aplicaria aos servidores que entrar posterior, na realidade, a essa alteração legislativa. Então, é importante destacar, porque esse tema certamente vai chegar no STF e aí a jurisprudência é consolidada lá a nosso favor. Pronto, então existe jurisprudência. Em relação à documentação? Os policiais, bombeiro militar, ativo, inativo, que se sentirem lesados, poderão sim pleitear uma ação compensatória desses 5 últimos anos, né, bem como a alteração atual agora da parcela remuneratória que estão ganhando atualmente, né? Então, a ação não é só para requerer os últimos 5 anos, mas também para pedir já as parcelas atuais, né? Então, um aumento, um acréscimo daquele prejuízo que ele sofreu de 33%. Então, se você está nessa situação, você tem que providenciar os seguintes documentos, pelo menos. Então, o RG militar, os 3 últimos contra-cheque, o comprovante de residência e a ficha financeira. A gente sabe da dificuldade de pegar essa ficha financeira ali no DERB, então você já pode dar entrada para solicitar. Já os policiais da inativa, eles também precisam da portaria da FUNAP, ok? Muito bem. Então, mais uma vez eu quero agradecer. Espero voltar a termos novos encontros para tirar as dúvidas dos policiais. Vou dizer a frase famosa de sempre: chega de blá blá blá, a verdade está aí, certo? E você, policial, pode requerer seu direito justo e líquido e certo, certo? Então eu quero agradecer e quero também aproveitar a oportunidade, doutor, e dizer que essa instituição é uma instituição séria. Então, o praça, o PM que tiver com dificuldade em qualquer assunto, né, doutor, que tenha relação com a justiça, que você procure a Juris PM, que estarão aqui, e o telefone de contato vai passar no vídeo, eu acredito que já está passando, para você poder entrar em contato, o WhatsApp, o endereço. E muito obrigado, doutor. Muito obrigado, estamos juntos. Todos os policiais também, muito obrigado, até mais, e nós estamos à disposição para resolver as pendências aí que aparecerem. Isso.